Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui às 6:30 da manhã trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Você pode nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Então, nos ajude compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Bom, nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 10. Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 10 são alguns conselhos da sabedoria aos jovens, a todos nós, conselhos da sabedoria, e nós vamos refletir sobre eles nesta manhã, tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 10 nos diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. A gente já começa a perceber aqui nesses dois primeiros versículos a importância de darmos ouvidos à instrução da palavra de Deus e obedecer aos preceitos da palavra de Deus. Obedecer aos preceitos da palavra de Deus traz vida e paz. Obedecer aos preceitos da palavra de Deus traz segurança para a nossa vida. Obedecer aos princípios da palavra de Deus traz direcionamento para a nossa vida. Eu vejo que muitas pessoas estão destruindo a sua própria vida, perdendo a sua juventude, perdendo a sua alegria de viver, porque estão se envolvendo com coisas que não condizem com a vontade de Deus. Estão preocupados apenas em satisfazer os desejos da carne, em viver apenas uma vida de prazer momentâneo e imediato. Pensam apenas no momento atual e se esquecem das consequências a longo prazo daquilo que nós fazemos. Todas as nossas escolhas trazem consequências. Todas as nossas decisões trazem consequências. Então, nós precisamos viver uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus, que são princípios eternos. São princípios imutáveis, são princípios atemporais. Por isso que a palavra de Deus ela precisa estar guardada em nosso coração. A vida não consiste nas coisas que temos ou que conquistamos ou que queremos conquistar. A vida consiste em viver para o louvor da glória de Deus. E há um detalhe importante que eu tenho sempre falado aqui nos nossos programas, sobre a importância de termos um coração ensinável, um coração pronto a aprender, um coração disposto a aprender. A gente percebe que às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir, são prontas para falar, mas têm muita dificuldade para ouvir. E somente quem para ouvir consegue aprender com mais facilidade e maior qualidade aquilo que precisa ser aprendido para a vida. E o texto continua dizendo: Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Bondade e fidelidade são características de Deus, fazem parte do caráter de Deus,
e fazem parte daqueles atributos de Deus que nós também podemos ter: bondade e fidelidade. Nós não podemos nos deixar dominar pela maldade. Nós não podemos ser desleais, infiéis, nem para com Deus e nem para com as pessoas. A bondade e a fidelidade são um reflexo da presença de Deus em nossa vida. E ele continua dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu disse agora há pouco sobre a importância de ter um coração ensinável. Falei também sobre a importância de vivermos uma vida baseada nos princípios eternos da palavra de Deus. Ocorre que muitas pessoas estão, na verdade, vivendo de acordo com o seu próprio entendimento, da forma como acha que tem que viver, do jeito que acha que tem que viver. E a vida não consiste em fazer tudo o que queremos fazer, ou viver tudo o que queremos viver, mas em viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, em cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, nós podemos aprender com isso que nós devemos viver uma vida baseada nos princípios eternos da palavra de Deus. E nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Entrega total, confiança total, dedicação total ao Senhor. Não é confiar parcialmente, não é confiar momentaneamente, mas é confiar de todo o coração e confiar em todo o tempo da nossa existência. Versículo 6 ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Em outras palavras, o que nós estamos ouvindo aqui é o seguinte, o que nós estamos lendo aqui é o seguinte: coloque Deus em todas as áreas da sua vida. Convide Deus para reinar, para agir e para fazer o que Ele quiser em todas as áreas da sua vida. Submeta-se à vontade de Deus completamente, em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida. Quando nós submetemos a nossa vida inteiramente ao Senhor, Ele vai endireitando a nossa vida. Ele vai endireitando o nosso caminho. Ele vai corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Ele vai corrigindo a rota. Se porventura desviarmos para um lado ou para o outro, Ele vai corrigindo a rota de forma que nós trilhemos o caminho que Ele tem proposto para nós. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é estabelecer Deus como Senhor da nossa vida em todas as áreas e em todos os aspectos. É não esconder nada, é não omitir nada, é não deixar nada para depois, é colocar todas as áreas da nossa vida diante do Senhor para que Ele esquadrinhe e para que Ele encaminhe a nossa vida. O texto diz que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo aquilo que nós fazemos, Ele endireita as nossas veredas. No reino de Deus não existe esse negócio de eu nasci assim, vou morrer assim. Não. De repente você nasceu de uma forma e está vivendo de outra completamente diferente da vontade de Deus. Mas isso não significa que você precisa morrer dessa forma. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós vivamos essa imagem e essa semelhança dele em nós. Que nós reflitamos essa imagem e semelhança em nós. Que nós vivamos como filhos amados. Mas a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, se desviaram da rota, estão vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. Não é a vida que Deus planejou, não é a vida que Deus gostaria que essa pessoa estivesse vivendo. Isso não significa que essa pessoa precisa morrer dessa forma. Isso não significa que você que está distante do Senhor precisa morrer longe do Senhor. Você pode hoje e agora, nesse exato momento, se reconciliar com o Senhor. Você pode mudar a rota, corrigir a direção, voltar para a presença do Senhor, viver para o louvor da glória de Deus e refletir a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Deus não te criou para viver longe dele. Deus não te criou para viver ao seu bel prazer. Deus te criou para ser imagem e semelhança dele,
para ser um filho amado do Senhor. E nenhum outro caminho, longe da presença de Deus, vale a pena ser vivido. Versículo 7, ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Não ache que você sabe tudo. Não se considere autossuficiente. Não se tenha por dono da verdade ou conhecedor de todas as coisas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Nós já lemos aqui no capítulo 1 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria é o próprio Deus. E quem deseja ter uma vida de sabedoria precisa buscar a Deus de todo o seu coração. E aí ainda no versículo 7 ele diz: tema o Senhor e afaste-se do mal. É muito importante essa parte desse versículo, sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem que temem a Deus, mas não se afastam do mal. Não se distanciam daquilo que desagrada ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Dizer que teme a Deus, mas viver no caminho mau é uma contradição. É contraditório dizer que teme a Deus e viver no caminho do mal. Quem teme a Deus busca viver no caminho de Deus. Jesus afirma em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem vários, não existe dois, não existe três caminhos que conduz a Deus, só existe um caminho que conduz a Deus. Alguém disse que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou um dos caminhos. Ele usa o artigo definido, eu sou o caminho. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Então nós devemos temer a Deus e nos afastar do mal para desfrutar da bênção de Deus. Sabe por quê? Olha o versículo 8. Isso será um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Viver longe de Deus adoece a alma, adoece o corpo, adoece o espírito. Viver longe de Deus é a pior doença que o ser humano pode ter. Versículos 9 e 10, para finalizar a nossa reflexão de hoje, ele diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui nós vemos algumas lições importantes. Primeiro, nós devemos honrar ao Senhor com tudo que temos e tudo que somos. Honrar ao Senhor é reconhecer quem Deus é e é reconhecer que tudo que temos e somos vem de Deus. Honrar ao Senhor é consagrar ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo que temos e somos, consagrar ao Senhor. Isso é honrar ao Senhor. É dedicar ao Senhor, é colocar à disposição do Senhor, é colocar a serviço do Senhor. Tudo que temos e tudo que somos vem de Deus, pertence a Deus e precisam ser dedicados ao Senhor. Mas tem pessoas que preferem reter, tem pessoas que preferem segurar em suas mãos aquilo que na verdade não cabe em nossas mãos. Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda. Esse texto ainda nos ensina uma outra lição. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa ter primazia. Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu pergunto para você nessa manhã, em que lugar Deus está na sua vida? Deus tem tido realmente primazia, prioridade na sua vida? Você tem buscado a Deus como prioridade? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Você tem buscado a Deus todos os dias, logo nas primeiras horas, nos primeiros momentos do seu dia? Há pessoas que deixam para buscar a Deus no final do dia, se der tempo, e muitas vezes não dá tempo.
Nós precisamos buscar a Deus nos primeiros minutos do nosso dia. E precisamos dedicar a Ele o melhor que temos, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso dia. Porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E sabe o que acontece? Quando nós honramos ao Senhor, quando nós priorizamos o Senhor, quando nós dedicamos ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida, o Senhor provê tudo o que nós precisamos. Versículo 10 ele diz: e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso nos faz lembrar o Salmo 23, versículo 1, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. Quando o Senhor é o nosso pastor, de nada sentimos falta. Ele nos preenche, Ele nos completa. O Senhor é tudo o que nós realmente precisamos. Por isso eu quero dizer a você nessa manhã, você precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração. Entronizar o Senhor na sua vida, colocá-lo como primeiro lugar, como prioridade, como primazia na sua vida. E você vai ver que quando Deus for o que você tem de melhor, você não vai sentir falta de absolutamente nada, porque, primeiro, a presença de Deus é suficiente, a presença de Deus nos completa, a presença de Deus nos preenche, nos realiza. Segundo, porque Ele mesmo providenciará tudo o que precisamos para a nossa existência. E aí em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando sobre o que comer, o que beber e o que vestir. As coisas essenciais para a nossa sobrevivência estão garantidas quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Portanto, queridos, que Deus nos ajude a viver a cada instante, obedecendo aos seus mandamentos, cumprindo a sua palavra, vivendo os princípios estabelecidos na palavra de Deus, tendo um coração ensinável, um coração comprometido, um coração contrito, um coração obediente, para que tenhamos também uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Ontem nós não tivemos o programa, então hoje nós estamos iniciando a semana aqui com o programa e nós vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui iniciando mais uma semana de programas, refletindo, ó Deus, na Tua Palavra, e nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto podemos aprender aqui nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar em nossa vida esse conhecimento que temos adquirido todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para o louvor da Tua glória, a cumprir os Teus princípios, a honrar o Senhor com tudo que temos e tudo que somos, a fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, a refletir a Tua imagem e semelhança em nós, e de forma, Deus, e que venhamos a viver de forma, Senhor, que o Senhor se agrade com tudo que somos e com tudo que fazemos. Continua conosco, Pai. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda uma ótima terça-feira, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Mas não esqueça, se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Se você já compartilhou, compartilhe com ainda mais pessoas, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe, uma ótima terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.